Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de Química? Hoje nós vamos falar sobre as relações numéricas fundamentais. Isso é muito importante para quando nós entrarmos em cálculo estequiométrico. Vamos nessa, vamos conhecer algumas relações fundamentais importantes. A primeira delas é a massa atômica de um elemento. Vocês já observaram na tabela periódica que as massas atômicas dos elementos, elas têm vírgula, não é um número exato. É isso que nós vamos ver agora. Olha o porquê que essas massas atômicas vêm quebradas, vêm com vírgulas. Nós temos dois isótopos. Nós temos o cloro de número de massa 35 e o outro cloro com número de massa 37. Notem a porcentagem de cada um deles. O cloro 35, nós temos 76% dele. Já o cloro 37, nós temos apenas 24% dele. Vamos entender melhor este conceito? A massa atômica de um elemento resulta da média ponderada dos números de massa dos isótopos deste elemento. Veja aqui essa explicação. A massa atômica do cloro, e nós já sabemos que temos dois cloros, um de número de massa 35 e o outro de número de massa 37. Nós vimos também a porcentagem dele na natureza. O cloro 35, 76% e o cloro 37, 24%. Olha então como nós achamos a massa atômica. 35 vezes 76 mais 37 vezes 24. Isso tudo sobre 100. Por isso que a massa atômica do cloro na nossa tabela periódica é 35,48. Notem alguns detalhes. Aí nós não colocamos unidades. Ficou sem nada. Eu poderia colocar unidades grama, litro? Não, não, não. Nós estamos vendo a massa atômica. Eu coloco nada ou coloco U ou UMA. Ou melhor, unidade de massa atômica. Massa atômica não é o grama. Cuidado com as unidades. Beleza? Entenderam? Legal. Então, para calcularmos a massa atômica de um elemento, divide-se por 100 o somatório dos produtos do número de massa pela percentagem de cada isótopo que constitui o elemento. Olha lá a nossa fórmula. Massa atômica é igual ao número de massa do isótopo 1 vezes a sua porcentagem, mais o número de massa do isótopo 2 vezes a sua porcentagem. Notem que eu coloquei N. Isso quer dizer que pode ter um monte de isótopos. Agora, não esquecendo que tudo isso é sobre 100. Legal? Vamos então a um exercício? Um elemento hipotético X é constituído por 3 isótopos de número de massa 60, 61 e 62. Vamos dar uma paradinha aí? Presta atenção. Nós temos 3 isótopos. Então, como é que ficaria a nossa expressão? Massa atômica igual ao número de massa de 1, porcentagem de 1, mais o número de massa do 2, porcentagem do 2, mais o número de massa do 3, porcentagem do 3 sobre 100. Sabendo que a percentagem do isótopo 62 é 5%, dá mais um tempinho, presta atenção, já tem um com 5%. Nós sabemos que o todo é 100%. Se 1 é 5, sobrou 95% e mais a nossa incógnita. E que a massa atômica do elemento é 60,2 UMA. E está querendo aí saber quais as percentagens desses outros isótopos. Substituindo, eu teria 60,2 igual a 60 vezes X mais 61 vezes 95 menos X, mais 62 vezes 5, tudo sobre 100. Ao resolvermos a expressão matemática, concluímos que teremos 85% do X60 e 10% do X61, já que 5% é do nosso X62. Esse cálculo foi massa, sem trocadilhos. Vamos agora ver o que é a massa atômica de um átomo.
É o número que indica quantas vezes esse átomo é mais pesado que um 12º do isótopo do carbono 12. Peraí, o que quer dizer isso? Nós vamos ver daqui a pouco, mas antes, lembrem, qualquer tabela periódica está lá escrito, é baseada no carbono 12. Isso acontece porque teve uma briga entre a física e a química e aí resolveram adotar um padrão e escolheram o isótopo do carbono 12. Beleza? Legal? Vamos mais adiante. Quando dizemos que a massa atômica do cálcio é 40, isto significa que um átomo de cálcio é 40 vezes mais pesado que um 12º da massa do carbono 12. Ok? Tranquilo? Entenderam? Então vamos agora a um exercício. A massa de um átomo X é 2/3 da massa de um átomo Y. Qual a massa de X, sabendo que a massa de Y é o quádruplo da massa do isótopo 12 do carbono? Peraí, vamos pausar, vamos entender melhor a nossa leitura. Vamos ler escrevendo. É assim que nós resolvemos um problema. Olha como é, lendo e escrevendo. A massa de um átomo X... A massa de um átomo X é igual a 2/3 da massa de um átomo Y. 2/3 da massa de um átomo Y. Só que o problema continua falando, ele quer saber a massa de X, sabendo que a massa de Y é o quádruplo. Olha lá a substituição, no lugar de massa de Y, o problema está falando que é o quádruplo do isótopo 12 do carbono. Resolvendo essa expressãozinha, nós temos lá que a massa de X é igual a 32 purinho sem unidade, ou 32U, ou ainda 32UMA, unidade de massa atômica. Beleza? Viu como é fácil? Basta apenas pausar a leitura e escrever enquanto você está fazendo o cálculo. Ou melhor, leia escrevendo, ok? Vamos ver agora a massa molecular ou peso molecular. É o número que indica quantas vezes a molécula é mais pesada que um 12º do isótopo 12 do carbono. Vamos então a um exercício. Determine a massa molecular dos compostos. Vamos ver primeiro o H2SO4. Nós temos 2 átomos de hidrogênio e cada um pesa 1, a massa atômica dele. Eu teria 2 vezes 1 igual a 2. Tem um átomo de enxofre que pesa 32. 1 vezes 32 igual a 32. Mas eu ainda tenho aqui 4 átomos de oxigênio. Cada oxigênio é 16. 4 vezes 16 igual a 64. Somando 2 com 32 e 64, teríamos lá 98, ou 98 unidades de massa atômica, quer dizer UMA. Beleza? Tranquilo? Muito fácil determinar a massa molecular, o peso molecular. Mas eu quero outro exemplo ainda, o NaOH. Eu tenho um átomo de sódio vezes o peso atômico dele, que é 23. Um átomo de oxigênio vezes o peso atômico do oxigênio, que é 16. Um átomo de hidrogênio vezes o peso atômico dele, que é 1. Eu teria uma vez 23, 23, uma vez 16, 16, uma vez 1, 1. Somando tudo, 23 mais 16 mais 1, eu teria lá 40 ou 40 UMA, unidade de massa atômica. Esse é o peso molecular do NaOH. Vamos então agora ao último exemplo desse nosso exercício. Olha lá, eu tenho aqui o Ca, entre parênteses, OH, fechei 2. Muito cuidado na hora de tirar aquele parênteses, você já sabe disso.
Cálcio só tem um átomo, vezes o peso atômico dele, a massa atômica, 40. 1 vezes 40 igual 40. Na hora que eu tiro do parênteses, eu tenho aqui 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio, vezes o peso dele, 16, seria igual a 32. Ainda tenho 2 vezes 1, 2 átomos de hidrogênio, vezes o peso dele, que é 1, 2 vezes 1, igual a 2. Somando 40 mais 32 mais 2, eu teria massa molecular igual a 74, ou, se você preferir, 74 UMA, unidade de massa atômica. Entenderam? Legal? Agora, peraí, vamos dar uma paradinha e vamos ver o que as pessoas acham lá na nossa enquete. Escuta só. Vocês têm cara que sabem. Qual que é a diferença entre massa molecular e massa molar? Fala, ela sabe. A massa molecular seria a massa da molécula e molar seria a diferença da massa atômica da massa... alguma outra massa. Qual que é a diferença entre massa molecular e massa molar? Unidade. Parabéns! Obrigada. É boa em química? Sou mais ou menos. Quem sabe me dizer qual que é a diferença entre a massa molecular e a massa molar? A unidade? Concorda? Sim. É isso mesmo? É, unidade. É, unidade. Viu lá o que as pessoas acham? Legal. Vamos então ver o que é essa massa molar de uma substância. Cada átomo tem o que chamamos de massa ou peso atômico, cuja unidade é unidade, ou no plural, unidades, de massa atômica. E nós simbolizamos pela letra U. Já vimos isso na nossa massa molecular. Como padrão, a massa molar corresponde a 1 mol de substância, equivale ao peso atômico expresso em gramas. Entenderam a diferença? É na unidade. A massa molecular, o peso molecular, não tem unidade ou UMA. Já a massa molar, nós vamos ver que tem unidade. Olha aqui um exercício. Nosso exercício pede para calcular a massa molar de uma molécula de água. A massa molecular, o peso molecular, nós já vimos, é o UMA. Aqui não, é a única diferença, mas o cálculo é a mesma coisa. Olha aqui. As massas atômicas nós já conhecemos. O H é 1, o O 16. Quer dizer que na água nós teríamos lá 2 vezes 1, 2. Nós teríamos 2U. Como eu estou falando em massa molar, eu uso 2 gramas por mol. Já a massa do oxigênio, nós vimos que é 16. Como eu tenho um átomo, eu teria 1 vezes 16, seria 16U. Como eu estou falando em massa molar, 16 gramas por mol. Somando tudinho, nós teríamos 2 mais 16, ou melhor, 18 gramas por mol. Eu não sei se perceberam, se eu falo que a água pesa 18, eu estou falando que a massa molecular é 18, ou 18U. Quando eu falo 18 gramas por mol, estou me referindo à massa molar. Ok? Beleza? Entenderam a diferença? Vamos agora ver o que é mol. Mol não é um bicho de 7 cabeças. Olha só, o que é mol? Escuta, escuta. Mol nada mais é que um número. Ele representa a quantidade de matéria de uma substância qualquer. Cuidado então, presta muita atenção. Não faz sentido dizer simplesmente um mol de água, por exemplo. Por padrão, tem que ser especificado a natureza da substância. No exemplo, água é uma molécula e não um átomo. Portanto, preste atenção, palavra mol não significa nada se eu não disser o que é. No exemplo, como nós já vimos, eu posso falar mol de moléculas, posso falar
também mol de átomos, mas nunca simplesmente mol. Não dá para ser assim, ok? Então vamos agora ver o que é mol de átomos. Vamos ao conceito? Mol de átomos é a quantidade de um elemento cuja massa expressa em gramas corresponde numericamente ao valor da massa atômica. Entender o conceito? Vamos então olhar um exemplo. O cloro tem 35,5 U. E em um conjunto de átomos de cloro tem-se 35,5 gramas. Podemos dizer que 1 mol de átomos de cloro possui 35,5 gramas. Não é tão difícil assim. Vamos praticar um pouco para fixar. Legal, Gotinha. Vamos então praticar. Olha lá o nosso exercício. O que nosso problema está pedindo? Vamos ler no enunciado. Um pedaço de fio de cobre tem a massa de 127 gramas, considerando que no fio só tem cobre. Quantos mol de átomos de cobre estão presentes no fio? Vamos ver a nossa resolução. 127 gramas é a massa do fio. Observando a tabela periódica, o cobre tem 63,5 U. Assim, sabemos que 1 mol de átomos de cobre tem 63,5 gramas. Portanto, olha para cá a nossa relação. 1 mol de átomos de cobre, olhei na tabela periódica, tem 63,5 gramas. X mol de átomos de cobre, que é o que o problema quer, vai ter 127 gramas. Fizemos a nossa regrinha de 3, eu teria que meu X vai ser igual a 127 vezes 1, 127, dividido por 63,5. Eu teria lá 2 mol de átomos de cobre. Engraçado, se é uma múltipla escolha, você nem precisaria fazer essa regrinha de 3. Porque olha só, se eu olhando na tabela periódica sei que 1 mol de cobre pesa 63,5 gramas, ora, se 127, nós só poderíamos ter o dobro, né, amiguinho, né, amiguinha? Nem sempre tu tem que fazer cálculos, depende muito aí da questão da tua prova, do teu teste, do teu concurso. Então, sempre prestando atenção nas palavras e na tua tabela periódica. Beleza? Entenderam? Então, vamos partir agora para saber o que é mol de moléculas. Mol de moléculas? Vamos ouvir a sua definição. Mol de moléculas é a quantidade de substância tal que a sua massa expressa em gramas é numericamente igual à massa molecular. Antigamente, nós não falávamos mol de moléculas, nós só falávamos mol, como nós já vimos isso. Então, nosso mol de moléculas vai indicar quanto pesa uma molécula de determinada substância. Quando você escuta o conceito, pode parecer estranho, mas olha só no nosso exercício como é fácil a definição de mol de moléculas. Eu tenho aqui minha substância H2SO4. Eu teria a massa molecular, o peso molecular, 2 vezes 1, mais o S, que é 32, mais 4 vezes 16, 64, somando tudo, 98. A única diferença é que 1 mol de moléculas, eu posso dizer que tem 98 gramas. Quer dizer, tem unidade. Agora o HNO3, H é 1, mais o N, que é 14, mais 3 vezes 16, eu teria massa molecular 63. Isso quer dizer que 1 mol de moléculas pesa 63 gramas. Temos aqui o CaOH2, eu tenho um cálcio 40, mais 2 vezes o oxigênio, que é 16, 32, mais 2 vezes 1, 2, eu teria 74, a massa molecular. Isso quer dizer que em 1 mol de moléculas nós temos 74 gramas. Notaram? Não é tão difícil assim. A única coisa que muda é a unidade, massa molar.
tem unidade. Massa atômica não tem unidade. E massa molecular também não tem unidade. Acontece que quando eu falo mol de moléculas, eu tenho a unidade, o grama. Beleza? Legal? Calma, calma, vai descomplicar. Espera mais um pouquinho. Vamos ao nosso exercício. Qual é a massa de 0,756 mol de moléculas? Perceba, nós vimos que o dado do problema é mol de moléculas de hidróxido de sódio, que é o nosso NaOH. Vamos fazer agora uma nossa regrinha de 3, lendo e escrevendo. Nós sabemos que 1 mol de moléculas de NaOH pesa 40 gramas, ou melhor, 23 mais 16 mais 1. Eu teria 40 gramas. Eu quero saber a massa de NaOH, x gramas, que eu tenho em 0,756 mol de moléculas. Fazendo nossa regrinha de 3, eu teria lá 40 vezes 0,756 e eu teria 30,24 gramas. Perceberam como se faz? Lendo unidade igual embaixo de unidade igual. Mol de moléculas embaixo de mol de moléculas e grama embaixo de grama. Certinho? Beleza? Vamos ver agora a constante ou número de Avogadro. Bom, para falar em Avogadro, nós temos que lembrar de sua constante, ou melhor, a constante de Avogadro é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23, que eu posso usar para moléculas ou para átomos. Embora, para facilitar os nossos cálculos, nós aproximamos esse número. Observe, por favor. 1 mol quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas. Para 1 mol de qualquer coisa, não apenas átomos ou moléculas, temos uma quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Vamos a alguns exemplos para você entender melhor isto. 1 mol de átomos de ferro tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. 1 mol de moléculas de água tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. 1 mol de laranjas tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 laranjas. Entenderam bem? Sempre que eu falar átomos, moléculas, num exercício, nós vamos lembrar da constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Só que eu torno a falar, esse valor nós vamos, como é que eu vou dizer? Vamos abreviar, vamos simplificar para 6 vezes 10 elevado a 23, para efeito de cálculos, e isso é permitido. Vamos agora aos exercícios. Vamos ver o que pede esse exercício 1. Qual o número de moléculas existentes em 72 gramas de C6H12O6? Olha como é fácil, olha a leitura. Qual o número de moléculas, X moléculas, que eu tenho em 72 gramas de C6H12O6? Moléculas embaixo de moléculas, grama embaixo de grama. Moléculas é o nosso número de Avogadro, que eu aproximei para 6 vezes 10 a 23. E em 6 vezes 10 a 23 moléculas, que é 1 mol, nós temos 180 gramas. 180 gramas? Claro. 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16, 180 gramas. Fazendo nossa regrinha de 3, eu teria 72 vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por 180. Teria um valor igual a 2,4 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Viram como é fácil? Eu tenho que prestar atenção apenas
apenas na leitura e nas unidades. Moléculas, eu lembro de número de Avogadro. Ok? Vamos então a outro exercício. Veja o que ele está pedindo. Qual é a massa de 8,4 vezes 10 elevado a 24 átomos de carbono? Vamos então à nossa resolução. Eu quero saber a massa, x gramas, que eu tenho em 8,4 vezes 10 elevado a 24 átomos de carbono. Átomos embaixo de átomos. Falei em átomos, lembrei de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. Grama embaixo de grama. E nós sabemos que o carbono pesa 12 gramas. Fizemos a nossa regrinha de 3 e eu teria lá 12 vezes 8,4 vezes 10 a 24, dividido por 6 vezes 10 a 23. Fazendo essa continha, nós teríamos 168 gramas de carbono. Beleza? Tranquilinho? Vamos agora a outra relação numérica muito importante, que é o nosso volume molar. Volume molar, peraí, nós temos duas condições. Nós temos o volume molar na SNTP e fora da SNTP. Vamos ver então o que seria o volume molar na SNTP. O que é CNTP? Minha gotinha querida, CNTP quer dizer condições normais de temperatura e pressão. E quais são essas condições normais de temperatura e pressão? Pressão, 1 atmosfera. E a temperatura, 0 graus Celsius. Ok? Não vai esquecer. CNTP, 0 graus Celsius a 1 atm. Prestou atenção, gotinha? Beleza? Vamos continuar então. Vamos ver o que seria o volume molar na SNTP. É o volume ocupado por 1 mol de gás ou o volume ocupado por 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de um gás. Na SNTP, o volume molar é igual a 22,4 litros. Escuta lá, presta atenção, tu não pode esquecer. 1 mol de qualquer gás na SNTP vale 22,4 litros. Não pode aproximar esse valor. 1 mol igual a 22,4 litros só na SNTP, condições normais de temperatura e pressão. Vamos a um exercício? Qual o volume na SNTP ocupado por 4 gramas de CH4? Olha a resolução, qual o volume, x litros, que eu tenho em 4 gramas de CH4. Litro embaixo de litro. Opa, então eu sei que o volume molar é 22,4 litros para 1 mol. E 1 mol pesa 16 gramas. Eu tenho carbono 12, 4 vezes 1, 4, 12 mais 4, 16 gramas. Fiz minha regrinha de 3, 22,4 vezes 4 dividido por 16 e eu teria lá 5,6 litros. Beleza? Entenderam? Legal? Vamos ver agora o que é o volume molar em condições diferentes de CNTP. Neste caso, nós temos que usar uma equaçãozinha chamada equação de Clapeyron. Vamos ver como é que ela é? Quando variam simultaneamente a pressão e a temperatura, nós temos que usar a equação de Clapeyron, que é a seguinte: PV igual a nRT. Calminha, P é pressão, V volume, N é número de mols, R é a constante dos gases e T a nossa temperatura. Calma, preste atenção em outro lance. Dependendo do tipo de problema, eu posso substituir aquela letra N, que significa número de mols, por outra fórmula. Continuando. Como nós sabemos que o número de mols é a massa sobre o peso molecular, eu poderia substituir aqui e ter diretamente que PV é igual a massa sobre o peso molecular RT. Ok? Entendido? Eu só uso a equação de Clapeyron
quando meu problema não estiver na CNTP. E dependendo, você pode trabalhar de qualquer maneira. Ou achando o número de mols e substituindo em PV igual a NRT, ou se o problema pede a massa, substitui o número de mols e já vai direto numa só fórmula. Aí fica a teu critério, escolha o que é melhor para você. Vamos então a um exercício. Qual é o volume ocupado por 4 gramas de H2, a pressão de 0,3 atm e temperatura de 27 graus Celsius? Não está na CNTP, vou ter que usar a equação de Clapeyron. Eu tenho lá PV igual a NRT. Pressão, o problema já me deu, 0,3 atm. O volume eu quero. Ao invés de colocar número de mols, coloquei massa sobre peso molecular, já que ele me deu a massa, que é 4 gramas, sobre o peso molecular do hidrogênio. Eu tenho 2 vezes 1 sobre 2, vezes a constante, que é dada no nosso problema também, 0,082, vezes 300. Observe esse 300. Lá em cima está 27 graus Celsius. Eu sou obrigada a passar para Kelvin. Quer dizer, 27 mais 273, eu teria 300 Kelvin. Cuidado com essa unidade. Para usar esta equação, a nossa temperatura é em Kelvin. Multiplicando tudo, teríamos aí um volume de 164 litros. Ok, beleza? Sacaram tudinho? Muito bem. Meus alunos, essa matéria é uma matéria pesada, exige bastante exercícios. Então, mãos à obra, pegue aí teu material didático e faça bastante exercício, ok? Até mais ver. Na aula de hoje, estudamos as relações numéricas fundamentais. Nós vimos várias relações. Nós vimos número de mol. Número de mol? Fernanda, vamos falar melhor. Nós vimos mol de átomos, mol de moléculas. Vimos a constante de Avogadro, o volume molar. O volume molar nas CNTP e também nas condições diferentes das CNTP. Olha quanta coisa nós vimos, quantos exercícios nós fizemos. Bons estudos! Você vai ter que ir aí com o teu jeitinho todo especial, fazer com que essa matéria fique menos pesada, menos difícil. Eu acho que tu consegue, você é bom, vai lá, dá teu show, faz esses gurizinhos entenderem essa parte dessa nossa matéria tão difícil e tão importante para ser usada em cálculo estequiométrico. Até mais ver.